Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo da minha série sobre o meu método de estudo. Bom, como prometido, né, o assunto do vídeo de hoje vai ser o pré-estudo. Eu vou ensinar como fazer e por que fazer, então fique ligado aí no vídeo. Se você não viu ainda, clica no card aqui em cima que vai estar passando os outros vídeos da minha série. É muito importante que você veja para esse vídeo fazer sentido e você conseguir aplicar isso no seu método de estudos. Bom, mas por que você precisa ver um vídeo sobre pré-estudo, né? Primeiro que a maioria das pessoas, né, a maioria de vocês que está assistindo não deve conhecer ou não deve saber como fazer o pré-estudo. E segundo, que a maioria das pessoas que conhece às vezes não aplica, ou porque acha que não funciona, ou porque não sabe fazer o pré-estudo da maneira mais eficiente e acaba estudando mesmo antes de estudar de novo e aí gastando mais tempo. Mas como tudo que eu trago aqui no meu método de estudos, o pré-estudo tem muita evidência científica de que funciona. Vou deixar alguns links aí embaixo se vocês quiserem conferir, mas ele, se bem feito, né, se feito com as estratégias, com as melhores estratégias e de uma maneira que funciona, ele vai te ajudar muito a aprender, justamente porque ele vai estar linkado com como o seu cérebro aprende, né, principalmente aquela primeira etapa do aprendizado, que é a codificação. E se você fizer ele bem feito, você vai economizar tempo de estudo, né? Você vai render muito mais e vai precisar reestudar menos, né? Vai precisar revisar menos e vai ter um domínio muito melhor do conteúdo. Então, se você quer ter mais produtividade no seu estudo, é muito importante que pelo menos você entenda o que é o pré-estudo, para caso você achar que se é relevante para você, você conseguir aplicar no seu método de estudos. Antes de começar o vídeo, né, vou pedir para você deixar um like e se inscrever se você não for inscrito ainda, e deixar um comentário aí de quais vídeos você quer ver aqui no canal, do que você quer que eu fale sobre aqui no canal, que eu trago o vídeo aqui, se eu achar que for relevante, valeu? Como sempre, né, eu gosto de dividir o vídeo em 3 partes. Esse vídeo vai estar dividido em 3 partes. Na primeira parte eu vou explicar qual o objetivo principal do pré-estudo, para vocês entenderem o como você vai fazer, né, por que você está fazendo ele. No segundo, eu vou explicar como você vai aplicar esse objetivo na prática, né, qual a sua intenção principal, qual deve ser a sua intenção principal com o pré-estudo e como que você vai usar isso. E no terceiro, eu vou dar um exemplo de como você pode fazer seu pré-estudo render muito mais usando o efeito teste, que foi o tópico do vídeo passado, para te auxiliar nisso. Primeiro, né, o que é o pré-estudo? O pré-estudo, como o nome próprio diz, né, o pré-estudo ele é um estudo inicial que você faz para preparar o seu cérebro para o conteúdo que você vai aprender. Então, o objetivo do pré-estudo não é você estudar a matéria antes de ver a aula, por exemplo. É você fazer um esqueleto do conteúdo que você vai ver, pode ser do conteúdo inteiro já de primeira, para você ter uma noção de onde cada coisa vai se encaixar e qual vai ser a estrutura, por exemplo, da aula que você está tendo. Então, o objetivo aqui não é estudar em si, né? Não é você fazer um estudo aprofundado. É você fazer aquela metáfora que eu expliquei no vídeo passado, né? Você construir a árvore do conhecimento, você pegar e fazer com que os galhos, né, que você vai construir depois aqui, sejam mais fáceis de ser construídos, justamente porque você já sabe onde que eles vão se encaixar aqui. É justamente o processo de codificação, né? Você vai facilitar para o seu cérebro fazer conexões entre o que você está aprendendo e o que você já tem dentro das suas redes neuronais. Então você vai fazer como se fosse, por exemplo, imagine uma biblioteca, né? Para você achar um livro na biblioteca, você tem que saber em qual estante ele está, né? Você tem que saber em qual estante que ele está e você tem que ir lá pegar. Seu cérebro funciona assim. Para você colocar uma informação no seu cérebro, quanto melhor for o lugar que você colocar, né? Quanto mais específico for e quanto mais correlacionado ele tiver, melhor. Então, no pré-estudo, você vai estar fazendo essas estantes, né? Você vai estar colocando essa estante, só que essa estante ela sempre está junto com outras estantes, né? Então, seu cérebro vai colocar ela em lugares que estão parecidos. Então, se você já faz essa organização prévia, você não tem que descobrir na hora que você está aprendendo onde que cada conteúdo se encaixa. Isso diminui a confusão mental quando você está aprendendo alguma coisa. E aí faz com que você tenha um entendimento mais fácil da matéria, porque você já sabe onde que vai encaixar. Se vocês já tiveram essa experiência, inclusive eu citei no último vídeo, por exemplo, quando você começa a estudar anatomia, você fica muito perdido, porque são todos nomes novos, tudo estrutura nova, um monte de acidente, um monte de nome novo, né? Só que aí conforme você vai estudando,
Quanto mais você aprende, mais fácil fica de você aprender mais coisa, porque são todas coisas que se correlacionam e se repetem. Então, seu cérebro começa a fazer ligações mais fácil entre o conteúdo que você está estudando, por exemplo, anatomia 2, do que quando você estava estudando anatomia 1. E aí, quanto mais você estuda, mais fácil fica, justamente porque é uma espécie de pré-estudo, né? O pré-estudo não é nesse exemplo porque você estudou de verdade, mas o pré-estudo é você fazer isso de uma forma mais rápida, né? Só para você criar um esqueleto do conteúdo que você vai estudar. Bom, e como você vai fazer, né, para aplicar o pré-estudo na prática, né? O que você tem que fazer? Justamente você tem que colocar na sua cabeça que você vai estar colocando só o esqueleto inicial do conteúdo, não é para você estudar o conteúdo inteiro. Então, por exemplo, se você estiver lendo um livro, você vai passar rapidão, inclusive depois eu posso falar de estratégias de leitura dinâmica, já é um vídeo que eu estava planejando, mas beleza, você vai ler dinamicamente e vai pegar os pontos principais do livro. Por exemplo, o título, coisas que estão em negrito, coisas que te chamaram a atenção. É muito importante você lembrar que cada estudo é pessoal. Tipo assim, seu cérebro é diferente do meu cérebro, então coisas que você acha que são essenciais e que te chamaram a atenção são diferentes para mim entre o que eu acho essencial e o que você acha essencial. Então é muito importante que você faça o que você acha que é essencial. Você criar um esqueleto na sua cabeça, porque ele vai fazer correlação com coisas que você tem na sua cabeça, não com as coisas que eu tenho. Então você tem que sempre fazer tentando correlacionar com o que você já tem. Então quanto melhor você fizer isso, né, quanto mais você se deixar usufruir dessa curiosidade inata que você tem, melhor vai ser. Bom, e como você vai fazer o pré-estudo na prática, né? Vai ser como se você estivesse fazendo uma estante pré-moldada, né? Igual eu mencionei no exemplo da biblioteca. Você vai estar criando uma estante, né? Colocando todas as prateleiras aqui, para depois, na hora que você for estudar aprofundadamente, você já ter onde colocar o conteúdo. E aí fica muito mais fácil para o seu cérebro de entender aquilo, porque ele já sabe onde que as coisas estão. Justamente ele favorece o processo de codificação que eu expliquei no último vídeo. E favorecendo o processo de codificação, vai favorecer todos os outros processos, né? O de consolidação, o de evocação, e aí você vai ter um entendimento muito mais fácil do conteúdo. Igual eu expliquei, quando você já tem aonde ancorar a memória, fica muito mais fácil de você entender. Por isso que geralmente quando você já gosta da matéria ou você já é bom na matéria, você consegue aprender ela mais do que as outras, porque você já tem essa estante bem organizada e aí facilita muito mais para você aprender. Mas enfim, basicamente eu considero que tem duas formas ideais de você fazer o pré-estudo, com resumos, né, de colegas que você tem, de veteranos, por exemplo, na faculdade, ou através de livro, né, livro-texto. Basicamente, o que você vai procurar aqui na hora de fazer o pré-estudo? Você vai procurar coisas que te chamam a atenção, né? Coisas que você considera que vão ser importantes. Não adianta eu falar para você considerar certa coisa, porque cada um tem um cérebro diferente. Então, uma coisa que vai fazer sentido para o seu cérebro correlacionar, para o meu às vezes não vai fazer sentido. Então, você vai pesquisar, vai fazer uma leitura rápida, né? Uma leitura dinâmica. Inclusive, eu vou trazer um vídeo específico sobre esse tipo de leitura. Mas enfim, você vai pesquisar coisas que você considera importante, tipo tópicos, títulos, nomes, coisas que estão em negrito, enfim. O resumo, ele é melhor ainda para fazer o pré-estudo, porque o resumo você já considera que aquilo ali é o mais importante. Então ele vai, na hora que você fizer o pré-estudo, vai ser só as coisas que realmente você vai precisar lembrar quando você estiver estudando a matéria. Então, se você tiver como, tenta fazer para um resumo de alguém, porque geralmente funciona melhor. Isso aqui é uma estratégia que eu acho que eu mencionei no primeiro vídeo da série, que chama chunking, ou agrupamento de informações. E isso aqui tem vários estudos mostrando que ajuda na memorização. Por exemplo, eles dão listas de palavras, por exemplo. Se eles te dão uma lista de palavra aleatória, ou te dão uma lista de palavras que está agrupada em conceitos, por exemplo, te dão só cores, animais e sei lá, carros, vamos supor, por exemplo. Quando eles estão agrupados, você tende a lembrar muito melhor, justamente porque o seu cérebro consegue separar aquilo lá. Ao invés de você ter que lembrar 10 coisas diferentes, você tem que lembrar 3, porque são cores, animais e carros, entendeu? E seu cérebro consegue processar isso melhor, porque ele faz mais sentido daquela informação. Então, justamente isso aqui que você está tentando fazer com pré-estudo, fazendo um esqueletinho. Vamos supor, você pega a ideia central aqui e aí você vai fazer vários tópicos principais aqui, para na hora que você estiver estudando, você conseguir
colocar aqui dentro o material que você está estudando, que você está aprendendo, né? E aí você vai fazer mais sentido daquilo. E aqui vocês podem perceber que um dos jeitos mais fáceis de você fazer isso é usando o mapa mental, porque ele justamente vai criar esse esquema como se estivesse no seu cérebro mesmo. O mapa mental, ele é bom porque ele faz uma representação não linear daquilo que você está estudando. Porque o seu cérebro não estuda linearzinho, né? Igual tá na folha de papel, por exemplo, na folha de caderno. Ele aprende fazendo várias relações entre vários neurônios diferentes, né? Então, uma coisa mais parecida com o mapa mental. Inclusive, eu recomendo que vocês façam o pré-estudo através de um mapa mental. Crie um mapa mentalzinho, um esqueletinho, para aí depois você conseguir aplicar as coisas com base nesse mapa mental. Você não precisa necessariamente usar ele depois, que inclusive eu não uso, né, tipo, para fazer anotações, mas isso é tópico de outro vídeo. É bom você fazer assim para representar como você está começando a entender aquele conteúdo. Enfim, acho que com isso deu para vocês entenderem, né? O pré-estudo não é uma coisa complicada de entender, é só meio desconfortável de aplicar às vezes, mas eu te garanto que isso aqui vale muito a pena, porque facilita muito o seu aprendizado. Se você já estudou uma matéria que você gosta de estudar, vamos supor, você é muito bom em matemática, e aí você começa a estudar física, que é basicamente matemática aplicada ao contexto da realidade, né? Então você vê que você tem mais facilidade de aprender aquilo justamente porque você já tem mais conexões para aquele conceito. E uma coisa muito importante que está envolvida nisso, né, é a curiosidade e motivação para você aprender o conteúdo. O seu cérebro, ele aprende justamente por curiosidade. Assim, não é evolutivamente favorável para o seu cérebro aprender uma coisa que não faz sentido. É por isso que quando às vezes você tem que aprender uma coisa que você sabe que você nunca mais vai aplicar na vida, você tem uma resistência. Mas enfim, você aguçar a curiosidade e a motivação é uma coisa muito boa para o seu aprendizado, porque você vai reter muito mais o conteúdo. Isso aqui é demonstrado em diversos estudos científicos. E um dos jeitos de você fazer isso é justamente aplicando o efeito teste já no pré-estudo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a pergunta do conteúdo que você não sabe. Você vai pegar uma pergunta, você vai ler e você vai falar assim, nossa, mas eu não faço nem ideia do que isso seja. E você pode começar a criar hipóteses sobre o que você acha que vai ser. Desse jeito, você já vai estar predispondo o seu cérebro a aprender, porque a hora que ele vê a informação que responde a pergunta, justamente por causa da sua curiosidade que ficou aguçada, você vai reter muito melhor o conteúdo. Justamente porque você começou fazendo perguntas de uma coisa que você não sabia. Você começou a tentar criar o esqueleto, entendeu? Justamente usando a taxonomia de Bloom. Se você for pensar, a taxonomia de Bloom, os níveis mais elevados de conhecimento, de aprendizado, eles estão relacionados justamente com essa dúvida, com você conseguir fazer correlações entre as coisas, conseguir solucionar um problema, né? Aplicar o conhecimento para solucionar alguma coisa. Se vocês verem, todos esses níveis mais elevados estão relacionados com você, por exemplo, tentar resolver uma pergunta, que é como o seu cérebro evoluiu para aprender. Por exemplo, você tinha, vamos supor, o Homem das Cavernas, ele não tinha fogo, né? Ele tinha que fazer algum jeito de se proteger dos predadores e de esquentar a comida, por exemplo. Aí o que ele fez? Ele pegou essa pergunta e falou assim, vou testar várias coisas. Até que ele aprendeu a fazer o fogo. Aposto que o cara que aprendeu a fazer o fogo nunca mais esqueceu como é que fazia. Porque foi uma coisa muito importante, com certeza o cérebro dele nunca mais esqueceu aquela informação. Então foi uma analogia meio esdrúxula assim, mas dá para vocês entenderem que você se perguntar, mesmo que você não saiba, especialmente que você não saiba a resposta, ou que você faça uma resposta errada, é muito importante. Essa questão da resposta errada também é muito importante para você não se censurar. É o que eu falei, seu cérebro é diferente do meu. Às vezes eu, mesmo sem estudar o conteúdo, acerto a pergunta, mas você não. Só que se você errar a pergunta, você vai lembrar mais do que eu. Porque quando você faz a reconsolidação com o feedback imediato, né? Depois que você estudou, você vê que, nossa, isso aqui que eu pensei não tem nada a ver, isso aqui grava muito mais no seu cérebro. É só você pensar, por exemplo, de alguma questão que você já fez na vida, vamos supor, no ensino médio. Você vai lá, faz a questão, você acha que sabia a matéria, você vai, errei por bobeira. Aposto que você nunca mais vai esquecer esse conteúdo, sempre vai ficar gravado na sua cabeça, porque você vai falar assim, não é possível, nunca mais vou errar isso aqui. Seu cérebro tende a fazer isso. Porque é uma vantagem evolutiva você lembrar que você fez a coisa errada e não fazer mais errada. Por exemplo, vamos supor que você vai numa região que tem predador. Vai lá, você vai nessa região, você descobre que tem predador, tem que fugir. Você nunca mais esquecer que aquilo ali tem predador, pelo menos cuidado você vai tomar. Porque você tinha feito
como é que fala? Uma previsão de que não tinha predador. No caso, você tentou responder uma dúvida, né? Você respondeu errado e aí seu cérebro vai ter que te lembrar de que aquela resposta não está certa. Isso entra aqui na reconsolidação e você fazer pergunta mesmo que você saiba que você vai errar. Então, não se censura, porque o erro nessa etapa inicial é muito importante para a reconsolidação e para a consolidação do conteúdo, para a codificação, vai ajudar muito você tentar responder às dúvidas, né? Você mesmo criar perguntas, por exemplo, você sempre ficar perguntando, mas por que é isso? Por que é aquilo? Você criar essas dúvidas faz você ter uma curiosidade a mais e isso ajuda especialmente na retenção e no domínio do conteúdo, então faz com que você seja muito mais produtivo. Talvez te gaste um tempo a mais aqui, é o que eu falei, muita gente faz porque acha que não tem tempo, mas quando você gasta, sei lá, 15 minutos fazendo o pré-teste aqui, você economiza 40 depois, então vai por mim, tenta fazer isso aqui, tenta aplicar aos pouquinhos, fazendo da forma que você sabe que funciona para você, tentando usar os conceitos que eu passei nos vídeos sobre métodos de estudo, né? Especialmente usando metodologia ativa, sempre usa metodologia ativa, sempre usa o efeito teste, que isso aqui é uma mágica, quando você começa a fazer pergunta para você mesmo, pode confiar em mim, que vocês vão ver que vocês vão economizar muito tempo, mesmo estudando uma a mais, né? Esse pré-estudo muita gente não faz, então você vai estar fazendo um a mais do que a maioria das pessoas faz, e você vai perceber que você vai ter uma eficiência muito maior nos seus estudos. Bom, galera, muito obrigado por ter ficado aí até o final. Acho que esse provavelmente vai ser o último vídeo focado em conteúdo mesmo, sobre o meu método de estudo. Acho que eu falei tudo que eu queria ter falado. Se você acha que eu não falei alguma coisa que eu citei e que você acha que eu precisaria explicar melhor, deixa aí nos comentários para eu saber. Agora eu vou começar a fazer mais vídeos focados em demonstrações práticas, né? Eu estou programando um vídeo de eu fazer uma sessão bem longa de eu estudando. Se vocês gostarem, né? Muitos youtubers fazem live e tal. Não sei se eu daria conta de fazer uma live, mas se vocês tiverem interesse, comenta aí. Provavelmente, se tiver muita gente querendo esse tipo de conteúdo, eu trago aqui para o canal. Bom, então, a partir de agora, né, vou mostrar mais aplicativos, como eu uso o Notion, por exemplo, como que eu me organizo na faculdade, como que eu programo minhas revisões. Vou fazer uns vídeos nesse estilo. Se vocês quiserem algum outro, como eu disse, pode comentar aí que eu trago. Se vocês tiverem mais interesse em saber de onde eu tiro essas informações, eu sempre recomendo um livro que eu li, vou deixar o link aí embaixo, chama Make It Stick. Foi o primeiro livro que eu li sobre métodos de estudo e, assim, tudo que ele fala eu ainda uso. Tipo assim, eu refinei algumas técnicas, descobri algumas técnicas novas, mas tudo que ele fala, especialmente o efeito teste, que, assim, se você quiser pegar só uma estratégia que eu falei, pega o efeito teste, que é a coisa que mais tem resultado, assim, provado na literatura científica. Eu te garanto, se você começar a fazer pergunta, você vai aumentar muito o seu rendimento acadêmico. Enfim, se vocês quiserem, dá uma conferida no livro aí na descrição. Como sempre, né, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Estamos aí quase batendo 500 inscritos. Agradeço muito a todo mundo que se inscreveu. Se você não deixou ainda, deixa o seu gostei, comenta aí o que você achou do vídeo, comenta sugestões, como eu falei, e se liga nessas duas recomendações de vídeo que eu vou deixar aqui para você continuar assistindo meu conteúdo.